as crianças. É um acolhimento fantástico, porque tem aos sábados e tem aos domingos também. Enquanto os pais estão sendo atendidos aqui no domingo, nas palestras, nos tratamentos, as crianças estão lá em cima na evangelização, apoiados por psicólogos, terapeutas. É fantástico. Porque as crianças vêm para um tratamento também, mas na maioria das vezes o problema está nos pais. E aí a criança traz os pais para a casa espírita. Olha que fantástico. O Davi aqui já vai nascer, a nossa Camila já vai nascer numa família espírita. Olha que espiritaço que está nascendo aí. Não é, Camila? Então, já nasce com uma porta aberta já para o aprendizado da nossa doutrina espírita. Muito bom. Logo, logo Davi chega, final de março, né, Camila? Então vai ser uma alegria para nós, mais um espírito, mais um filho de Deus confiado aqui à guarda da nossa querida Camila. E nós vamos lembrando também, pessoal, vamos aí desligar os nossos celulares. Desliga aí, porque ele vai tocar. E a única ligação que nós teremos que fazer agora é uma ligação com a espiritualidade. Estar ligadinho com Jesus, que é companhia melhor. Ah, gente, não tem companhia melhor que Jesus Cristo. É fantástico estar ao lado de Jesus. E a nossa Casa de Paz e Amor nos proporciona esses momentos. Através das palestras, dos tratamentos, porque todas as nossas palestras, elas estão focalizadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Todas as palestras. Então, você vai vir na Casa de Paz e Amor para ouvir falar de Jesus. É maravilhoso. Então, bora lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 4, os itens 1, 2 e 3. Leitura do Evangelho e leitura da mensagem, a Neidinha vai fazer para nós, a prece inicial a Márcia, a vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, a Gilda vai fazer por nós. E hoje, gente, nós temos um palestrante fantástico. A mãe dele já está ali toda feliz, a carinha dela, olha. É isso mesmo, tem que babar mesmo. O nosso querido Tiago Matias. Olha ele aqui. Ele que é um querido da nossa casa, trabalhador, divulgador da doutrina espírita. E é um querido aqui do trabalho de sábado. É uma festa para nós quando ele vem. Porque ele vem trazendo os seus ensinamentos. Você sente a boa vontade, porque ele prepara, ele estuda. É um carinho bom que o Tiago vem para trazer para nós. E o tema dele, olha lá, justiça das aflições. Está com aflição aí? Prepara seu coração, porque o Tiago vai trazer um remedinho aí para te curar. Então, mas precisa que você esteja disposto a receber. O Tiago vem, transmite a palavra, você abre seu coração e o seu mentor vai inserir ali esses ensinamentos, vai te tocar para que você se transforme. Tá certo? E a prece final, a Camila vai fazer por todos nós. Que nós tenhamos uma tarde simplesmente maravilhosa. Porque nós merecemos. Muita paz. Do Livro da Esperança, Comunhão Espírita de Uberaba, de Chico Xavier e Emmanuel, 1964, capítulo 9. O remédio justo. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no esquecimento por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha.
O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece a paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida que, junto delas, não suceda o pior. Agora, trecho do Evangelho, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem por perseguição, por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. E assim, sintonizados que já estamos com a espiritualidade, vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, que tenhamos ouvidos de ouvir a palestra, as palavras que o palestrante nos trouxe, para que conseguimos seguir sempre de mãos dadas com o nosso Mestre e amigo Jesus. E assim seja. Boa tarde a todos. Sempre muito gratificante, receber tanto amor de vocês por meio da Angelina. É sempre um prazer estar aqui, a possibilidade de estudar um pouco mais, de aprender um pouco mais e de tentar compartilhar isso um pouco com vocês. O capítulo de hoje do Evangelho é o 5º. Ele é um capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele também está localizado numa posição muito estratégica, né? Depois de capítulos preparatórios, que nós chamamos de base doutrinária, porque vocês sabem que o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que uma seleção de trechos sobre a vida de Jesus, que são transcritos literalmente. Esses trechos são do Novo Testamento, e a espiritualidade consultada por Allan Kardec foi nos explicando, à luz dessa doutrina, essas passagens de Jesus, os exemplos dele, as lições que ele deu. E essa lição foi conhecida como a lição das bem-aventuranças. Jesus estava para desencarnar, ele já sabia disso, e lá no Monte das Oliveiras, ele subiu com seus discípulos e ele pronunciou as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos não aparece literalmente. Jesus não pronunciou essa palavra, né? Aflitos. Segundo o trecho que a Neidinha nos disse, ele entende que os aflitos são os que são pobres, os que choram, né? Os que têm fome e sede de justiça. E Kardec, muito sabiamente, ele reuniu essa parte. Existem outras bem-aventuranças que vêm depois, capítulo 6, capítulo 7, mas Kardec, inspirado pela espiritualidade, ele colocou justamente a bem-aventurança dos aflitos como a primeira que a gente precisa estudar. Então isso já nos diz muita coisa, né? Jesus, no Monte das Oliveiras, pronunciou talvez aquela lição que foi a mais conhecida, ficou a mais conhecida. As bem-aventuranças dos aflitos, dos pobres, dos misericordiosos, dos pacientes. Mas
a bem-aventurança dos aflitos para o Espiritismo, ela foi colocada estrategicamente no 5º capítulo. Por que isso? E antes disso, por que a espiritualidade, por meio de Kardec, nos disse que... vou tentar passar aqui. Não estou conseguindo. Agora sim. Por que Kardec e a espiritualidade utilizou para isso? Nos disse que, 1, é justo sofrer. 2, aqueles que sofrem são bem-aventurados. Então, para nós aqui na Terra, isso parece muito injusto, né? Eu tenho as minhas intempéries, os meus problemas financeiros, eu tenho aquela doença na família, eu tenho aquele parente com quem eu me desalinho a vida toda, o emprego que eu estou não me satisfaz, aquele meu companheiro, aquela minha companheira, ou aquele meu filho, só me traz dificuldades. Veja que eu estou me colocando ainda como os problemas, né? Porque muitas vezes eu é o que sou, né? As desaventuras dos outros. E a espiritualidade vem me dizer que eu tenho mesmo que sofrer? Bem, primeiro a gente precisa fazer um alerta. Bem-aventurados os que sofrem não é que nós temos que sofrer para sermos felizes. Não foi isso. O que a espiritualidade diz é que aquele que bem sofre, aquele que passa bem pelos sofrimentos, eles serão consolados, eles serão recompensados. E é basicamente isso que nós temos que entender. Eu disse para vocês no começo que esse capítulo foi estrategicamente colocado como o 5º capítulo. Antes desse capítulo, qual que nós tínhamos? Né? Não vim para destruir a lei, é o 1º capítulo do Evangelho. Depois, meu reino não é deste mundo. Depois, há muitas moradas na casa do meu Pai. E o 4º, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que a espiritualidade fez? Nos preparou, segundo princípios da doutrina, para sabermos, aprendermos a bem sofrer. Porque neste mesmo capítulo 5º, logo depois do título Justiça das Aflições, há a explicação do porquê nós sofremos. E daí existem 2 títulos, que existem causas presentes para a nossa aflição e causas passadas. Nós então não entenderemos bem por que sofremos, seja qual for o nosso sofrimento, se 2 princípios da doutrina espírita não ficarem bem claros para nós. 1, nós somos espíritos imortais. Né? Depois dessa, e aí o segundo princípio, nós não temos essa única vida. Nós vivemos várias outras antes e viveremos várias outras depois. Tiago, o que isso tem a ver com o meu sofrimento hoje? O que isso tem a ver com a conta que eu não consigo pagar, com aquela deficiência física com que eu tenho que lidar, com aquela doença que me acomete, com aquele meu sofrimento mental? A explicação vem logo depois e esses 2 princípios da doutrina nos ensinam. Em geral, nós damos causa aos nossos sofrimentos, seja nesta vida ou em vidas passadas. Portanto, os nossos sofrimentos são efeitos, são consequências. Existe uma lei no Espiritismo, né, que é a lei da causa e efeito. São consequências, são efeitos da causa das minhas ações. Sejam elas os meus pensamentos, sejam elas as minhas ações práticas, que vão se incutindo no que a doutrina chama de nosso perispírito, né, no nosso corpo espiritual, na forma das nossas imperfeições. Então, ou meu ato imediatamente anterior, porque as consequências não vêm apenas nas próximas vidas, né? Os meus atos infelizes, equivocados, eles podem surtir efeitos quase que imediatamente. É o que a doutrina chama, o que o Evangelho chama de causas atuais dos nossos sofrimentos. Ou a minha causa pode ser tão grave, o meu comportamento passado pode ter sido tão afrontoso às leis divinas e a outras pessoas, que eu preciso ou precisarei de várias vidas para recompensar, para sofrer as consequências desses meus maus comportamentos, desses
meus comportamentos equivocados. Por quê? Aí o consolo de Deus. Deus é tão bom e misericordioso que Ele não existe aquele ditado, Ele não nos dá fardos mais pesados do que os nossos ombros suportam. Muitas vezes o nosso cometimento, a nossa ação foi tão gravosa que uma encarnação não vai ser suficiente para que aquela palavrinha que a gente ouve tanto, né? Para que eu expie. O que é a expiação? É a reparação. Mas não é na forma da lei de Talião, não é aquela olho por olho, dente por dente. Não é porque eu matei na encarnação passada que eu vou morrer nessa encarnação. Porque Deus é bom e misericordioso. Então, quando a gente está planejando reencarnar, a gente, com a ajuda da espiritualidade, a gente vai pensando aqueles desafios, aquelas aflições que vão nos ajudar a remir, a reparar, a expiar os nossos erros passados, que nada mais serão do que consequência dos nossos atos imediatamente anteriores ou às vezes muito remotos. E às vezes nós precisaremos de muitas encarnações, daí a gente pode fazer uma análise da minha vida. Estou sofrendo muito, aí é a nossa resignação. Esse sofrimento não passa, parece que eu já carrego ele há muito tempo. Pode ser que o meu equívoco passado tenha sido tão grande que Deus misericordioso, vou brincar agora, parcelou a minha dívida. E eu vou pagando em suaves reencarnações. Né? Olha como Deus é bom para conosco. Então nós não podemos pensar que as nossas dores são injustiça, em primeiro lugar, são castigo de Deus, mas apenas consequência dos nossos atos. E aí eu vou brincar de novo com vocês. Se nós estamos num planeta, e por isso o título Planeta de Provas e Expiações, a maior parte das pessoas está o quê? Pagando esses débitos, remindo, expiando esses comportamentos que não foram, que não estão de acordo com a lei divina. Se nós estamos neste planeta, é porque nós fomos atraídos por esse planeta por conta da nossa vibração, por conta do grau evolutivo em que nós estamos. Então, inevitavelmente, nós passaremos por esses sofrimentos. Então, qual deve ser a nossa reação? Colocar isso na conta de Deus? Culpar o outro que tem a vida melhor que a minha por conta do meu maior sofrimento? Ou, aí vem o que significa bem-aventurados. Passar por essas provações de forma tal em que eu aprenda com elas, né? Eu olhe para dentro de mim e pense, porque, veja, não são os atos que nós praticamos, eles não ficam espairidos aí, no nosso passado remoto. Eles vão ficando marcados na nossa alma. E isso nos vem nas encarnações posteriores, na forma das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. E nós temos poucos ou temos muitos? Muitos. Então, uma forma, porque nós esquecemos o nosso passado. Nós já conhecemos um pouquinho a doutrina, nós não reencarnamos lembrando de todas as nossas vidas. Por isso que nós pensamos que é injusto. Essa vida é tão difícil, eu nem lembro qual foi o ato que eu pratiquei lá atrás, que me trouxe para essa situação, mas nós podemos fazer a nossa reforma íntima e identificar em nós mesmos, no nosso íntimo, quais são as imperfeições que refletem estes atos equivocados. Porque nós vamos ficando marcados com eles. E aí uma forma de ser bem-aventurado, porque o que Jesus disse não é que nós vamos receber um prêmio por bem sofrer. Não é isso que significa ser bem-aventurado. Bem-aventurado não será recompensado. Bem-aventurado não será premiado. Bem-aventurado será consolado. E o que significa consolar? Ser consolado. Primeiro, entender essas causas passadas, que é por conta dessas causas passadas e presentes, que muitas vezes nós estamos aqui a expiar, a remir. Segundo, aprender com estes erros. Por óbvio que nem todos que sofrem, eles
erraram necessariamente. Muitas vezes nós escolhemos como prova. Né? Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. Às vezes nós queremos evoluir um pouco mais rápido. Aí lá no nosso planejamento reencarnatório, junto com os nossos mentores, nós escolhemos algumas provas. Quero vir muito rico, se for possível, para que eu empregue bem o dinheiro que eu tenha. Eu vou vir com uma habilidade manual muito bem desenvolvida para ajudar outras pessoas. Eu vou vir naquela família com graves problemas de reajuste, porque eu preciso uma prova maior para evoluir mais rápido. E algumas vezes, além das provas, nós carregamos os nossos débitos. Então, bem-aventurado significa não se voltar contra essa justiça divina, em primeiro lugar, né? Eu não estou recebendo um castigo, mas com a reencarnação eu estou recebendo uma nova oportunidade para o quê? Desfazer estes meus equívocos. 2. Ser consolado significa o quê? A oportunidade de aprender durante esse processo. Olhando para as minhas imperfeições e principalmente na prática do bem e no amor, conseguir diminuir, vou brincar de novo, conseguir diminuir a minha fatura. E principalmente, não contrair na presente encarnação novos débitos. Porque vamos brincar de novo, se a nossa fatura do cartão de crédito, dos nossos débitos, está muito grande, o que é o mais importante nessa presente encarnação? Tentar diminuir estes débitos. Mas tentar não contrair novos. Não aumentar a fatura. Porque senão eu vou precisar de mais e mais encarnações em planetas de provas e expiações. Acho que vocês devem ter ouvido palestras aqui em outros lugares sobre a progressão dos mundos. Para nós, a Terra está ingressando numa era de regeneração. Para que ficarmos ou irmos para outro planeta de regeneração, a gente precisa diminuir a nossa fatura. Senão a gente vai precisar ficar num planeta de provas e expiações, expiando, sob provas, até a nossa fatura diminuir. Agora, vou mudar de slide para falar isso para vocês. Me ajude, por favor, a mudar o slide, que eu não estou conseguindo. Bem, aqui. Se somos nós que damos causa a estes efeitos, que são as nossas aflições, as circunstâncias desses efeitos não somos nós que decidimos. É Deus. Então, lógico que nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, por óbvio, né? Mas é Deus que estabelece quais são as circunstâncias por meio dos seus prepostos, da espiritualidade amiga, dos nossos mentores. Então veja, nós não escolhemos propriamente de que modo isso vai se dar. Então significa o quê? Que se eu fizer uma boa reforma íntima, eu vou identificar bem os meus defeitos, porque eu vou repetindo os mesmos atos, eu vou tendo os mesmos pensamentos nessa vida. Nós vamos nos conhecendo ao longo da nossa vida. Se nós nos olharmos a cada dia, né? Santo Agostinho fazia um exercício muito interessante. Ele, a cada dia, antes de dormir, ele reservava 5 minutos e fazia um exercício. O que eu fiz no dia de hoje de positivo, o que eu fiz de negativo, né? Como se fosse um balanço. Né? E se nós fizermos bem isso a vida toda, nós vamos identificando quais são as nossas imperfeições. Agora, não adianta nós nos levantarmos contra as circunstâncias que Deus nos proporcionou para remir os nossos débitos. Tem uma frase de Chico que é bem interessante. Ele falava que, graças a Deus, Deus é misericordioso. Porque se ele fosse justo, né, se ele aplicasse a justiça divina diretamente, aí talvez as nossas expiações fossem muito maiores. Né? É bem interessante pensar na forma como a reação às nossas ações se dão na nossa vida. Porque eu estou me lembrando agora de uma frase do Haroldo Dutra, que ele diz que a ação está nas nossas mãos. Nós somos seres inteligentes. A cada nova vida, nós temos capacidade de decidir o que nós fazemos ou deixamos de fazer. A reação é consequência dessa ação. Mas a forma como essa reação vai se dar, isso é da misericórdia de Deus. Não está em nossas mãos escolher propriamente, e aí está a chave do título desta parte do Evangelho de hoje, da justiça das aflições.
A justiça das aflições talvez não seja compreendida por nós, nos dias em que nós estamos hoje, perfeitamente com a nossa racionalidade, né? Porque nós ainda somos muito egoístas, nós ainda somos muito orgulhosos, nós ainda somos muito materialistas. Então, muitas vezes, aquilo que nos foi colocado no nosso caminho não nos é compreendido perfeitamente. E aí é que nós nos levantamos contra Deus. Isso não é justo, a grama do vizinho é mais verde, eu estou sofrendo demais. Sempre que eu estou sofrendo demais, eu penso daquela frase de Chico que foi dita por Emmanuel, né? Tudo passa. Até as coisas boas passam. E daí lembro de uma outra frase, uma outra parte do Evangelho que diz que a felicidade não é deste mundo. Significa que nós... Aí complicou, né, Tiago? Começou a falar de hoje falando que o sofrimento é justo. E depois você está caminhando para o final da sua fala, falando que eu não vou ser feliz, que a felicidade não é desse mundo. Calma. Quando Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, ele quis dizer o quê? Que no estágio em que nós estamos, nós não vamos compreender, nós não compreendemos ainda o que é a felicidade absoluta. Principalmente porque a felicidade absoluta diz respeito às coisas da alma e do espírito. E nós ainda medimos o grau da nossa felicidade com a régua da matéria. Por isso que a felicidade aqui no mundo é uma felicidade relativa. Relativa ao nosso grau de compreensão, né, a respeito das leis divinas e a respeito da transitoriedade dessa matéria. Portanto, quanto menos apegados nós formos, melhor compreenderemos as vicissitudes, as dificuldades por que estamos passando, e com essa melhor compreensão, mais condições teremos de compreender os pequenos momentos felizes da nossa vida. Porque desde quando nós adquirimos um grau de maturidade, que a gente vai crescendo, né, que a gente sai da infância, a gente começa a tomar pé que a nossa vida é feita de idas e vindas, pequenos momentos de felicidade intercalados com momentos de desafios, provas e dificuldades. É aí que está a relatividade da nossa vida. Porque nós seguimos a medir a nossa felicidade apenas com a régua do que é bom aqui na matéria. Porque eu vou ser feliz se eu tiver muito dinheiro, vou ser feliz se eu tiver aquela promoção, eu vou ser feliz se eu tiver um marido ou uma esposa que não me apresente nenhuma dificuldade, filhos que façam exatamente o que eu quero. Todas essas questões são importantes para o nosso aprendizado, mas são questões materiais. E como nós estamos na matéria, sujeitos às expiações e provas, as dificuldades serão inevitáveis. Se nós encararmos pela régua da matéria, nós vamos pensar que a nossa vida é feita muito mais de infelicidades e sofrimentos do que de felicidade. Se nós virarmos a chave, e essa parte do Evangelho nos ajuda um pouco a isso, começarmos a entender o porquê nós estamos sofrendo, olhando para nós mesmos, né? Encararmos esse sofrimento, não adquirirmos aflições excedentes, né? E começarmos a encarar esses sofrimentos como oportunidades de crescimento, de melhoramento, aí nós passaremos a encarar o que é ser feliz de uma outra forma. Aí nós vamos mirar a felicidade como Deus quer, a partir das coisas da alma. Por isso que ele diz que a felicidade não é desse mundo. Não é que nós não vamos ser felizes, é que a felicidade não é do mundo da matéria. A matéria tem que ser um instrumento, porque nós ainda precisamos dela para aprender. Mas não é com a matéria que nós seremos felizes. Ou vocês não conhecem pessoas muito ricas que passam por dificuldade também? Não financeiras, mas de outra natureza. E às vezes dificuldades maiores que as nossas, que não temos tanto dinheiro assim. Ou aquela pessoa que é muito pobre, estou me atendo a esse exemplo, mas mesmo assim consegue ser feliz, relativamente, mas consegue. Porque passa pela dificuldade com paciência,
Paciência não é inércia, não é não ação. Com resignação. Resignação é o quê? Ter a certeza de que esse sofrimento também é temporário. Não se revoltar contra as provas e as aflições por que passamos. Não é sofrer calado, mas é o quê? Agir para o seu melhoramento. Que quando a gente se melhora internamente, começa depois ao nosso redor, depois na nossa família, depois no nosso trabalho, depois em todos os lugares em que nós estivermos. Aí também as circunstâncias do nosso sofrimento vão sendo alteradas. É isso que é resignação. Ter a certeza, como Chico disse, que tudo passa, ou ter a certeza que essas circunstâncias também vão sendo alteradas por meio das nossas próprias ações. E aí ativos, e aí cientes, e aí querendo aprender e a nos entender, nós vamos passando pelos nossos obstáculos. Para terminar, quer dizer, Tiago, que se a gente está num planeta de provas e expiações, depois que a gente passar por um obstáculo, virá uma outra aflição, depois daquela morte prematura na minha família, do filho, que pai quer perder uma mãe, por exemplo? Ou que pai e filho quer perder um filho? Que pai ou mãe quer perder um filho? Nenhum. É uma aflição muito grande no mundo da matéria em que nós estamos. Quer dizer, depois que eu passar isso, pode vir um outro ainda? Uma outra aflição? Não só pode, mas virá. Agora, se nós formos nos abagajando a cada um desses sofrimentos, eles vão se tornando menos penosos, menos difíceis. E aí é que está a nossa consolação. A consolação não vai ser o prêmio no final do arco-íris. Não vai ser o pote de ouro. Vai ser a força que eu vou adquirindo para passar por cada uma das provações com mais coragem, com menos revolta, com menos choro. Bem-aventurados os aflitos, porque eles rirão ao final, crescendo, aprendendo. E aí a gente vai começar a encarar os sofrimentos de outras formas. E aí a gente vai começar a passar por outros tipos de aflições. Aí a gente vai para um planeta de regeneração, em que daí o mal, quer dizer, o bem predomina sobre o mal. As aflições são de outra natureza, são em menor medida. E aí a gente vai crescendo junto com aqueles que forem crescendo conosco. E com os planetas que forem crescendo nesse sentido também. Tudo bem? Talvez eu não tenha, nas palavras da Angelina, dado o pote no final do arco-íris. Vocês vão sair daqui, nós vamos sair daqui. E vamos sofrer ainda algumas vicissitudes na nossa vida, mas talvez a gente saia um pouquinho daqui hoje, um pouquinho mais preparados para enfrentar esses sofrimentos. Que assim seja. Tá bom. Vamos agradecer, então, a palestra do Tiago, agradecendo a sua serenidade em falar desse assunto que nos causa tanta aflição. Então, vamos começar nossas vibrações vibrando pelos nossos lares. Vamos imaginando a imagem de Jesus entrando pela porta das nossas casas e abençoando todos os que estão lá, abençoando todos os alimentos que estão lá. E então, nós vamos vibrando muita paz e muito amor para o lado de cada pessoa que mora em nossa rua, para cada cidade, para os bairros, né? E vamos assim estendendo essa vibração de amor e de muita paz para todo o nosso estado, para todo o nosso país. Vamos vibrando então também pelo globo, por todo o nosso planeta, né? Que haja muita vibração de paz por locais ainda onde haja muito conflito, guerras, briga por poder. E vamos também vibrando por todos aqueles que estão naufragados no meio dessas guerras,
assim como também estão abandonados pelas ruas dos nossos países, passando fome, sentindo frio, sem um teto, sem uma palavra amiga de alguém que possa lhe falar com amor e carinho. Que essas vibrações possam chegar aos seus corações, dando-lhes algum afago, alguma esperança de que tudo vai passar, de que tudo vai melhorar. E assim, nós vamos pedindo que essas vibrações possam chegar até os governantes de todos os tipos, de cidades, de estados, de municípios, de países, para que ilumine os seus pensamentos, para que eles pensem mais, com mais clareza, né? E realmente desejem o bem da nação ou do povo que eles têm que cuidar, que eles têm que olhar, que eles têm que providenciar, juntar o dinheiro ali para distribuir entre a população que realmente está precisando. Então vamos vibrando também pelos hospitais, vibrando pelas crianças carentes também, pelos orfanatos. E então agora nós vamos voltando aqui para o Paz e Amor e vamos vibrar por todos os nomes que estão nas urnas dos encarnados e dos encarnados também. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine seus pensamentos. E agora nós vamos nos preparando para os passes. Vamos tranquilizando as nossas mentes, relaxando o nosso corpo, mas deixando espaço para que os passistas possam passar e dar os passes também. E aí nós vamos vendo então uma grande luz que vem do alto, uma luz divina que entra pelo nosso coronário, iluminando os nossos pensamentos, a nossa mente. E então ela vai passando pelo nosso frontal, fazendo com que a gente enxergue mais amor, a gente enxergue mais coisas boas nas outras pessoas do que as coisas não tão boas. E então, essa luz vai passando pelo nosso laríngeo e vai ali equilibrando o nosso centro de força para que nós possamos ser mais benevolentes com as nossas palavras, para que nós pensemos antes de falar qualquer coisa que possa ofender o nosso próximo, que nós possamos proferir palavras que transmitam o nosso desejo do bem-estar de todos. E então, essa luz vai descendo e vai passando pelo nosso cardíaco, onde o nosso coração pulsa uma luz muito grande, muito verde, trazendo também uma luz cor-de-rosa. E vai trazendo para o nosso coração o amor, aquele amor verdadeiro que é o de Deus, e fazendo com que ele pulse esse amor e que se expanda para fora do nosso corpo, alcançando todos os nossos entes queridos, nos quais nós estamos pensando nesse momento. E vamos imaginando que essa luz, agora, ela vai passando pelo nosso centro de força esplênico. Nós vamos ali nos concentrando também no nosso fígado, que muitas pessoas estão com problemas nessa área, devido a uma série de problemas de comportamentos, bebidas que causam mal para o fígado, fora outras doenças que também existem. Então vamos nos concentrando, vamos limpando esse fígado, o pâncreas, o baço, tirando essas impurezas e levando elas para longe da gente. Aí nós vamos descendo então para o nosso aparelho gástrico, onde estão os nossos sentimentos mais
vibrantes, como a raiva, a mágoa, o medo. E vamos transformando esses sentimentos em muita compaixão, muito amor ao próximo. Para que assim nós possamos limpar os nossos aparelhos gástricos, tirando os efeitos malévolos dos sentimentos negativos. E então, agora nós vamos para o nosso sistema genésico, onde estão os nossos órgãos genitais, aonde é gerada de muitas formas a vida das pessoas, por onde os espíritos que reencarnam vêm para esse mundo. Nós vamos agradecendo também a todas as mulheres que recebem esses espíritos para que eles possam cumprir a sua missão aqui na Terra. Nós vamos agradecendo por esse amor que já começa a nascer mesmo antes do nascimento dessa criança. Então, nós vamos imaginar essa luz descendo pelas nossas pernas, pelos nossos joelhos, passando pelos nossos pés. E ela vai subindo de novo, passando então agora pelas nossas colunas, ajustando todas as vértebras da nossa coluna e voltando para o alto, nos deixando completamente iluminados e equilibrados. Então nós vamos vibrando pelas nossas águas, vamos vibrando pelas águas que as pessoas trouxeram, e também nós vamos vibrando pelas águas das nossas caixas, pelas águas dos rios que estão em nossa casa, pela água dos rios, das represas que abastecem as nossas casas. Nós vamos ver que no laboratório espiritual, os espíritos encarregados de fluidificar essas águas estão extraindo da natureza tudo que há de bom, tudo que há de melhor para depositar nessas águas. Que essas águas possam trazer muita paz e serenidade para todos. Que assim seja. Então vamos assim, encerrando mais uma palestra. Que as palavras do nosso querido Tiago possam ser tocadas em nossos corações, edificando nossos pensamentos. Que a gente possa levar nessa semana dentro as palavras edificantes dessa palestra e toda a energia positiva que a gente recebeu aqui nesse tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Só um minutinho, pessoal, que hoje é dia de sorteio, tá? Claro. Gente, é só um avisinho aqui, ó, para Maria Isolina e para Maria Aparecida Jimenez, para dar um pulinho depois do trabalho lá no plantão, tá bom? Todos pegaram o papelzinho de sorteio? Falta alguém retirar? Levanta a mão, por favor, que aí o William entrega. O senhor, né? E ali. Isso. O William já vai entregar para vocês. Eu vou adiantando e eu vou falar que tem umas delícias lá na frente para serem consumidas, vocês levarem para casa. Um escondidinho de carne seca. Acompanha arroz branco e feijão fradinho. É uma porção de 800 gramas, tá? É um prato delicioso e é preparado com muito carinho, com muito amor do pessoal aqui do Paz e Amor. Tem mais alguém que precisa, sem número? Então vamos para o sorteio, tá? Então vai ser sorteado o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro do mês, que é o Despertar da Mediunidade. Então vamos lá. 48. 48. Ninguém. 32. 32 ali.
Ó, o William vai entregar para você. Vamos lá para o próximo. 54. 54. Ah, o rapaz ali. Ah, número 31. Ah, opa! Boa leitura para vocês, viu? Muito obrigada. Que Jesus abençoe e ilumine. E até sábado que vem, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. De luz, paz e amor em Jesus.